Decorando a tabela verdade. Oi, queridos alunos, eu sou o professor Joselias. Veja como decorar a tabela verdade. Decorando a tabela verdade. Para isto, vamos fazer uma tabelinha. Na primeira coluna, vou colocar uma proposição simples P. Na segunda coluna, uma proposição simples Q. Teremos 4 casos. P verdadeira, Q verdadeira. P verdadeira, Q falsa. P falsa, Q verdadeira. Ou P falsa e Q falsa. Vamos começar com a proposição não P. Não P, a negação de P. Qual é a regra da negação de uma proposição? A regra é a seguinte: se a proposição for verdadeira, a sua negação será falsa. Por outro lado, se a proposição for falsa, a sua negação será verdadeira. Logo, a regra da negação é trocar o valor lógico. Se ela for verdadeira, a negação fica falsa, e se ela for falsa, a negação fica verdadeira. Então vamos aplicar a regra. Vamos fazer não P. Vou negar a primeira coluna, P. Na primeira linha nós temos P verdadeira, então a negação não P será falsa. Na segunda linha, se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Troca o valor lógico. Na terceira linha, se P for falsa, a negação não P será verdadeira. E na última linha, se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Esta é a tabela verdade da negação. Troca o valor lógico. Agora vamos para outra coluna, que é a coluna de P ou Q. P ou Q, a disjunção, o ou. Qual é a regra do ou? A regra do ou é a seguinte: quando você usa o ou na composta, essa composta somente será falsa em um caso, se todo mundo for falso. Eu estou te dizendo que somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos dá verdade. Só há uma possibilidade para o ou ser falso, quando for falso ou falso. Caso contrário, será verdade. Vamos lá. P ou Q? Na primeira linha, verdade ou verdade, vai dar verdade. Na segunda linha, verdade ou falso, vai dar verdade. Na terceira linha, falso ou verdade, dá verdade. E finalmente, na última linha, falso ou falso, vai dar falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá verdade. Esta é a regra do ou. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos dá verdade. Agora chegamos na coluna de P e Q. A regra do E. A regra da conjunção P e Q. A regra da conjunção é fácil. Quando você usa o E, a conjunção E, a composta com E somente vai dar verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Quer dizer, a conjunção E só será verdadeira se todo mundo for verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, dá falso. Então vamos lá. P e Q. Na primeira linha, verdade e verdade dá verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, vai dar falso. P e Q. Verdade e falso. Falso. Depois, falso e verdade. Falso. Depois, falso e falso. Falso. Repare na coluna que somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos dá falso. Decore a tabela verdade. É fundamental para você aprender lógica. E chegamos na coluna da condicional. CP então que? CP então que? A proposição condicional. A implicação material. CP então que? Qual é a regra da condicional, da implicação? Você tem o P que vem antes, será nesse caso o antecedente. O que vem depois será o consequente.
Então a regra de CP então que é a seguinte: a condicional CP então que somente será falsa em um caso, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Eu estou te dizendo que somente se verdade então falso dá falso. Só tem uma possibilidade para a condicional dar falso, quando é se verdade então falso. Nos outros casos vai dar sempre verdade. CP então que? Na primeira linha, se verdade então verdade, dá verdade. Depois na segunda linha, se verdade então falso, dá falso. Só existe essa possibilidade para a condicional ser falsa. Somente se verdade então falso, dá falso. Na terceira linha, se falso então verdade, dá verdade. E depois, se falso então falso, dá verdade. Essa é a condicional. Somente se verdade então falso, dá falso. Nos outros casos, dá verdade. E chegamos na coluna da bicondicional. P6 somente CQ, o 6 somente C. Qual é a regra da bicondicional? É a seguinte: a bicondicional será verdadeira se os valores lógicos de P e Q forem iguais. Será verdadeira se os valores lógicos de P e Q forem iguais. Se os valores lógicos de P e Q forem diferentes, a bicondicional será falsa. Então vamos lá. Primeira linha, verdade 6 somente ser verdade. Dá verdade. Os valores lógicos são iguais. Segunda linha, verdade 6 somente ser falso. Dá falso. Os valores lógicos são diferentes. Terceira linha, falso 6 somente ser verdade. Dá falso. Os valores lógicos são diferentes. E última linha, falso 6 somente ser falso. Aí vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. Esta é a tabela verdade. Então assista essa aula várias vezes, escreva a tabela verdade várias vezes. Decore isso, para que você consiga aprender raciocínio lógico para concursos. E se você precisar, visite o nosso site, www.paraconcursos.com.br, e assista às aulas demonstrativas de raciocínio lógico lá no site. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, que você vai receber notícias de várias videoaulas. Se você gostou também, dê o seu clique. Compartilhe com seus amigos. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e felicidades. Obrigado por ter assistido até o final. Boa sorte!